Fala aí, galera do segundo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de história. Na aula de hoje, nós vamos corrigir algumas atividades, tá, que eu passei na aula passada e vamos conversar aqui um pouco sobre elas, tá? Nós vamos corrigir e no final do vídeo nós vamos falar sobre o nosso projetão, sobre algumas sugestões que eu vou estar dando para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Na questão número 1, diz assim: varre, 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 vassourinha, varre, varre a bandalheira que o povo está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança deste povo abandonado. Então, nós temos que fazer aí um comentário sobre esse texto. Então, esse texto fala assim, ó, esse jingle, né, acompanhou o candidato Jânio Quadros durante a sua campanha à presidência da República em 1960. Apresente 3 ações deste governo, quer dizer, 3 ações do governo de Jânio Quadros, que nós vimos nas videoaulas passadas, nós falamos um pouco sobre o governo de Jânio Quadros, beleza? Então, Jânio Quadros aí que foi um presidente bem excêntrico, bem diferenciado, que gostava de mostrar que estava mais próximo da população por questão de usar roupas rasgadas, né, com pó, né, aquele, dizendo ser caspa, para querer parecer mais povão, enfim. Então, 3 ações aí de Jânio Quadros. Vamos lá. Reduzir a concessão de crédito, tá? Congelou também o valor do salário mínimo, aprovou uma reforma da política cambial que atendia às demandas dos credores internacionais e retomou as relações diplomáticas com a URSS, que seria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o envio do seu vice, né, João Goulart, a uma visita na China, né, uma visita diplomática, até mesmo que quando ele saiu, o João Goulart ele estava lá na China. Então, houve nesse período, né, lá em 1960, algumas ações de João Goulart, né, que foi o congelamento do salário mínimo, né, nós temos aí a redução de crédito, redução não, congelou, né, o salário mínimo, a aproximação dele com a União Soviética num período onde havia a Guerra Fria, né, e o Brasil ele se colocava um tanto ao lado dos americanos, né, e aí começa a partir daí uma aproximação com a União Soviética, tanto é que João Goulart vai para a China, e esse daí é um dos fatores que os militares eles ficam empolvorosos quando a Jânio Quadros ele renuncia, né? Enfim, tá aí a resposta da nossa primeira questão. Vamos aí para a segunda questão, diz assim, ó, uma retirada do Enem, que diz assim: a moderna democracia brasileira foi construída entre saltos e sobressaltos. Em 1954, a crise culminou no suicídio de Getúlio Vargas. No ano seguinte, outra crise quase impediu aí a posse do presidente eleito, Juscelino Kubitschek, em 1961. O Brasil quase chegou à guerra civil, depois da inesperada renúncia aí do presidente Jânio Quadros. 3 anos mais tarde, um golpe militar depôs o presidente João Goulart. E o país viveu durante 20 anos um regime autoritário. A partir dessas informações relativas à história republicana brasileira, assinale a alternativa aí, né, a opção correta. Vamos lá. Então nós temos aqui, na letra A, o término aí, nós temos, olha só, a partir dessas informações, você tem que marcar a alternativa correta, de acordo com o processo histórico, desde lá de 54 até
o final aí do período João Goulart, tá? Ao término do governo de João Goulart, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República. Ao término do governo de João Goulart, olha só, Juscelino Kubitschek, nada a ver. Isso daí a gente já descarta. A renúncia de Jânio Quadros representou a primeira grande crise do regime republicano brasileiro. Tá. Não, né? Mas vamos lá. Após, né, 2 décadas do governo dos militares, Getúlio Vargas foi eleito governos militares. Getúlio Vargas foi eleito presidente nas eleições diretas. Letra D. A trágica morte de Vargas determinou o fim da carreira política de João Goulart. Né, no período republicano citado sucessivamente, o presidente morreu e teve sua posse contestada com uma renúncia de outro deposto. Calma aí. No período republicano citado sucessivamente, um presidente morreu, teve a sua posse contestada, um renunciou e outro foi deposto. A alternativa correta é a letra E. Olha só, no período republicano, lembra que nós falamos aí de 54? De 54 para cá você tem que começar a pensar no processo histórico, né? O período republicano citado sucessivamente, um presidente morreu, Getúlio Vargas, né? Teve a sua posse contestada, que foi Juscelino Kubitschek. Depois você tem a renúncia de outro, que foi Jânio Quadros, e outro foi deposto, que foi João Goulart. Na verdade, quem depois, né, o governo de João Goulart foram os deputados, né, que deram aí como vaga a presidência da República. Mas vamos lá. Questão 3 fala aí. O desenvolvimento do governo de Juscelino Kubitschek, que se traduziu nos planos de metas, foi realizado com... E aí, letra A. Aí nós temos imensas dificuldades, porque não previa a utilização de incentivos estaduais, de consideráveis investimentos de comunicação de comunidade europeia e dos países asiáticos. Letra C, grandes investimentos do Estado e a entrada maciça de capital estrangeiro, investimentos particulares no serviço público e privatização das empresas estatais. E letra E, imposição de restrições nas atividades políticas e implantações da reserva de mercado para as empresas nacionais. Então, vamos pensar. O plano de metas de Juscelino Kubitschek, ele foi como que ele foi elaborado? Aqui nós temos grandes investimentos do Estado e a entrada maciça de capital estrangeiro. Isso foi a união desses dois processos que foram fundamentais aí para o trabalho de Getúlio Vargas de Juscelino na construção de Brasília, por exemplo, tá? E também em outras áreas. O governo de Juscelino Kubitschek, ele foi marcado por essas características, tá? De grande investimento do Estado, se endividando muito, aumentando muito a dívida do Estado, e também a entrada maciça aí de capital estrangeiro, beleza? Na questão 4 fala assim: o nome de República Populista, designada no período histórico que se estende da queda de Getúlio Vargas em 1945 e o golpe militar de 1964, alguns presidentes da República, por razões diversas, não completaram seus mandatos nesse período. Indique o nome destes presidentes. Então, nós já falamos aí desse período lá de 54, de 45, aqui está falando de Getúlio Vargas, né? De 45, que depois ele não termina o mandato dele, né? Ele
ele se mata, né, se suicida. Então, nós temos aí, daí por diante, até 64, nós temos vários problemas. Vamos lá, vamos citar aqui, ó. Café Filho, em 1954, o período do governo 24 de agosto de 1954 a 8 de novembro de 1954. Impeachment, Jânio Quadros, de governo, né? De 31 de janeiro de 61 a 25 de agosto de 61. Ele tem aí a renúncia. João Goulart, no período de 8 de setembro de 61 até 31 de março de 64. Foi o motivo, ele foi deposto pelo golpe militar. Como eu falei aqui, né? Ele, na verdade, foi o Congresso que caçou ele, né? Tiraram os poderes dele. Mas, eu coloquei aqui a data, né, de início e de fim. Você não precisa botar isso daí não, tá? Você poderia simplesmente falar aí só o nome mesmo, que aqui estava pedindo somente os nomes. Aqui nós damos uma descrição, detalhamos melhor aí para vocês. Beleza? Então, nós tivemos aí todos esses processos dos presidentes. Na questão 5 fala assim: o que foi a marcha da família com Deus pela liberdade ao final do governo de João Goulart? O que foi? Lembram da marcha da família com Deus pela liberdade, que foram um daqueles movimentos contra aquele movimento de João Goulart no centro do Rio, né? Em contrapartida a esse movimento, ele resolveu aí, a família, né, as pessoas resolveram se reunir e fazer esse movimento da liberdade, né, essa marcha da família com Deus. E aí tá aqui, olha, a marcha da família com Deus pela liberdade foi uma série de manifestações públicas ocorridas entre 19 de março a 8 de junho de 1964, no Brasil, em resposta ao que foi considerado por militares e setores conservadores da sociedade uma ameaça comunista, representada pelas ações dos grupos radicais. Nos dias anteriores, João Goulart assinou 2 decretos permitindo a desapropriação de terras numa faixa de 10 quilômetros às margens das rodovias, ferrovias e barragens, e transferindo para a União o controle de 5 refinarias de petróleo que operavam no país. Então a insegurança, né, gerada por acharem que João Goulart ele poderia dar um golpe socialista ou resolver fazer uma revolução socialista comunista dentro do Brasil, eles resolveram fazer essas marchas e posteriormente os militares resolveram assumir o papel aí de controle ou de domínio aí do governo, tá bom? Na questão 6 fala assim: por que foi implantado o parlamentarismo no Brasil em 1963 e quem foi o primeiro-ministro? Olha só, e aí em 1963 nós temos aquela confusão, porque João Goulart assumiu ou não, porque ele estava na China, dele ser comunista ou não, os militares não queriam que ele assumisse, então para resolver o problema, né, o presidente da Câmara resolveu criar aí o parlamentarismo, né? E tá aqui, ó, o parlamentarismo foi implantado para evitar uma guerra civil que estava acontecendo, né, na verdade, né? Os ânimos estavam exaltados, né? Após a renúncia de Jânio Quadros, devido aos conflitos entre João Goulart e as forças conservadoras, o primeiro-ministro foi Tancredo Neves, tá? Tancredo Neves aí, ele tendo um papel fundamental aí no ano de 1963, né, onde ele foi primeiro-ministro, mas não conseguiu resolver nada, né? Porque o governo dele realmente não trouxe aí uma segurança muito grande, e aí houve vários tipos de problemas com ele no governo, e aí resolveram voltar para o presidencialismo, tá? Questão número 7 fala assim: o governo do presidente Juscelino Kubitschek, em 1953 a 61, costumava ser lembrado como um dos anos dourados. As classes médias urbanas viviam em clima de grande otimismo, marcado especialmente pelo acesso aos bens de consumo que transformavam seu estilo de vida. Contudo, a política desenvolvimentista
que caracterizou o período também causou indesejáveis modificações na economia do país. Indique duas consequências negativas da adoção dessa política para a economia brasileira da época. Então, o modelo desenvolvimentista que trouxe algumas consequências. Vamos lá. Entre as consequências negativas para a economia brasileira, destaque aí a dependência econômica em relação aos investimentos de capital internacional, o crescimento da dívida pública, o crescimento da inflação e a queda do poder aquisitivo do salário real, o aumento dos índices de concentração de renda, a migração dos trabalhadores rurais para as zonas urbanas, dentre outras. Então, nós temos aí, no período do Juscelino Kubitschek, nós temos uma dependência, uma maciça dependência internacional, o crescimento da dívida pública, né? Quer dizer, aumentou a dívida pública, você precisa aumentar impostos, coisa que realmente foi feita, né? Uma grande inflação também, porque foi feito muitas moedas, muita moeda, ó, que doideira. Foi impresso muito papel moeda para pagar dívida, e isso faz com que a inflação ela aumente. Tá? A queda também do poder aquisitivo através da inflação, tá? E o aumento da concentração de renda. Então, o dinheiro saía da classe média, saía dos pobres, da classe média ia muito para a mão dos ricos, né? Concentração de renda, beleza? Então, falando um pouco sobre o projetão, né? Aqui, ó, nós temos aí um pouco do projetão, tá? Aqui, ó, o Caldas de Bem com a Vida, que é o nome do projeto, tá? E aí nós temos o subtema, né? Que seria aí movimentos culturais, arte e desenvolvimento emocional para a união humana. Olha só, galera, é o seguinte, aqui eu estou dando uma sugestão. Se vocês dentro desse tema tiverem aí uma ideia também que seja melhor aplicável para você, não tem problema nenhum, você pode simplesmente também fazer aí a sua adaptação da forma que você achar melhor. Aqui eu vou dar uma sugestão do que eu acho bacana para que vocês possam estar fazendo aí no seu trabalho, tá bom? Então é o seguinte, através do isolamento social, tá? Imposto à sociedade, shows musicais, espetáculos teatrais, sessão de cinema, apresentações literárias, toda a manifestação artística foi cancelada. Então, esse daqui, nós já sabemos que aconteceu isso, né? Faça uma pequena pesquisa aí, uma pesquisa, e apresente alguns movimentos culturais que foram relevantes na história brasileira, destacando aí o impacto social, bem como a sua divulgação nos meios de comunicação existentes naquela época. Também compare aí as formas atuais de propagação de informação que existem nos dias de hoje e sua importância na disseminação da arte e da cultura nos dias atuais. Então, beleza, olha só. Como uma sugestão aí que eu acho que é bacana para vocês fazerem. Uma sugestão bacana é aí vocês fazerem uma linha do tempo, é vocês estudarem, pesquisarem os grandes festivais, ou até mesmo dentro do que você gosta, dentro de uma linha de musical, né, que você gosta, do estilo de música que você gosta, você pode estar pegando aí, fazendo uma linha do tempo. Ah, eu gosto de rock. Beleza, você pode pegar o rock aí do rock aí do século passado, né? Século XX, trazendo até os dias atuais, as primeiras bandas de rock, grupos de rock no Brasil, a sua implantação, o que eles fizeram, como foi que aconteceu, enfim. Você pode dar o teu jeito, fazer o teu jeito e fazer o seguinte, fazer essa linha do tempo, tá? Trabalhando a musicalidade. Se você de repente gosta de tocar, você pode fazer um vídeo, né, fazendo cover, né, ou mostrando também um pouco aí dessa arte, né, ou também tocando ou cantando algumas músicas representando aí os períodos históricos, fazendo uma reflexão sobre a música que era cantada, sobre o momento que estava sendo vivido, sobre as características dessa época, de acordo com o que você está tentando retratar.
E lembrando, fazendo uma ponte do passado com o presente, sobre as mudanças que estão acontecendo hoje dentro do nosso mundo hoje através das mídias sociais. Por exemplo, aqui eu dei uma sugestão, né? Como fazendo aí uma que eu coloquei falando sobre os festivais, né, os impactos sociais, bem como também a sua divulgação, como que era divulgado esses festivais, como que esses festivais eram tratados, né, no meio da comunicação existente. Era por rádio? Era só por rádio? Era por televisão? Era por rádio e televisão, e depois com o advento da internet, o que aconteceu? O que está acontecendo hoje dentro da pandemia, com a pandemia, gente? Como que essa cultura está chegando até as pessoas com a pandemia? Hoje vocês estão vendo aí, gente, lives acontecendo, fóruns não, lives de debate sobre a cultura, sobre a apresentação artística. Gente, eu não estou falando somente aqui de grandes shows, eu estou falando aqui também de debates que estão acontecendo até hoje. Esse dia mesmo eu vi um debate sobre como serão as peças teatrais daqui para frente, o que eles podem fazer para recuperar a ida do cidadão até o teatro, até o cinema para ver um filme. Enfim, você vai abordar, né? Essa é uma sugestão que eu estou dando aqui, tá bom? Abordar um tema, né? E mostrar a forma que ele era feito antes, está sendo agora, e a projeção, ou como você acha que ele vai ser mais para frente, ou como vai ser abordado mais na frente, né? Comparando aí esses movimentos, tá bom? E também eu coloquei aqui, né, as formas atuais de propagação de informação que existem no dia de hoje. Você pode falar do WhatsApp, pode falar do Facebook, do Instagram. Quem tiver mais um entendimento um pouco mais aprofundado das redes sociais pode falar também sobre isso. Enfim, essa é uma sugestão que eu estou dando para vocês, tá bom? É importante que todos os vídeos que vocês façam para entregar para a escola sejam feitos vídeos com todos vocês uniformizados, tá? Com o uniforme da escola direitinho, para ficar bacana, tá bom? Galera do segundo ano, eu vou ficar por aqui. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que eu tenha atendido aí a expectativa de vocês, tenha ajudado vocês. Não esqueçam, o projetão, vocês já vão receber, se já não receberam aí a descrição do projeto. É importante que vocês façam a atividade que vai estar valendo nota, tá? Substituindo aí parte da prova, tá? E espero que os trabalhos sejam bacanas e que sejam, vocês se divirtam fazendo, tá bom? O mais importante disso é se divertir, fazer da melhor forma que você mais gosta, você mostrar pra gente ou pro público, na verdade, vai ser feito. Seria bacana que vocês realmente fizessem um trabalho que fosse divertido para vocês, tá bom? Que seja divertido, que vocês consigam se divertir fazendo aí um bom trabalho, beleza? Galera, ó, um grande abraço, fiquem com Deus. Valeu!